Misericórdia, a paz esteja com todos, amém? Amém. Bom dia, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, nós hoje não temos muito o que dizer. Nos falta palavras. Como entender tanto sacrifício para alcançar alguém como nós? Eu só quero agradecer, Jesus. Agradecer. E pedir perdão por negligenciar tão grande amor. Pedir perdão, Jesus. Oh, como te amamos. Oh, como te amamos, Jesus. Te exaltamos. Te glorificamos. Ah, Jesus, recebe a adoração do teu povo, Senhor. Bendito, Senhor, glorioso, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos. Entregamos esse culto, as nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Entregamos tudo em tuas mãos, Jesus. E agradecemos, Senhor, agradecemos. Ah, Jesus, como te amamos, amado da nossa alma, amado da nossa alma. Deus majestoso, Deus glorioso, nesta manhã, nós só queremos te exaltar, Senhor. Te exaltar. Te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Yeshua, te amamos. Yeshua, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Por favor, acende aqui para mim. Marcos, capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o entregou outra vez, dizendo: nada responde. Interrogou outra vez, dizendo: nada respondes. Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porém ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez:
Que querei, pois, que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e descendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E à hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce na cruz. Da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, e mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se admirou de que já tivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José.
o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e depositou num sepulcro lacrado com uma rocha. Revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punha. Louvado seja Deus. Nós estivemos aqui na igreja por 11 dias orando. 11 dias falando sobre a morte de Jesus. E eu acho que a gente tratou de muitas coisas. Aprendeu muita coisa. Muitas coisas nós aprendemos aqui nesses dias. Talvez você não teve a oportunidade de estar aqui, mas Deus esteve presente conosco, nos ensinando muito. O Espírito Santo nos deu muitas revelações. Mas eu creio que a gente ainda pode falar mais alguma coisa hoje. Eu creio que Deus ainda pode trazer para nós alguma revelação do céu. Tenho certeza disso. E hoje nós queremos falar sobre o sangue derramado, né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu quero ler um texto no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Gostaria de ler 2 versículos, o 19 e o 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia ou confiança, dependendo da tradução, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Gostaria de falar nesta manhã sobre o sangue derramado no corpo de Jesus. E o primeiro que eu quero lembrar para você, que a obra da cruz é a maior expressão de amor que já existiu. Hoje, nós temos a oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós e receber todos os seus benefícios. Porque não é somente relembrar o sacrifício. Tem promessas, através da redenção tem promessas. E tem bênçãos. E é isso que eu gostaria de ensinar nesta manhã. Quero que você, para começar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler bem a Bíblia hoje, tá bem? Lucas, capítulo 22. Eu não consigo ministrar sem ler a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática. O primeiro sangue que eu quero falar. O primeiro sangue que Jesus verteu é o que eu quero falar agora. Onde e quando foi o primeiro sangue que Jesus verteu? Foi no Getsemane, quando ele orava tão intensamente e o suor de Jesus transformou-se em gotas de sangue. O sangue que ele verteu no Getsemane, o suor transformou-se em sangue, era para restaurar a fidelidade a Deus perdida no Éden. Jesus foi ao Getsemane e ele orou ali, disse assim a palavra de Deus, e saindo foi como costumava, verso 39, 22, 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Se ler errado hoje, os irmãos me perdoem. É que o ambiente está um pouco atacado hoje, às vezes. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo?
Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse sangue derramado aqui, no Getsemane, restaura a fidelidade do homem a Deus. No Éden, Adão foi infiel a Deus, perdeu-se a fidelidade. Adão foi infiel e liberou a infidelidade, ele liberou um espírito de infidelidade, de traição sobre a terra. Agora Jesus, no Getsemane, ele agoniza pelas consequências dessa infidelidade, por causa da sua, por causa da rendição absoluta. Quando ele fala, se possível, passa-me desse cálice, todavia, se não faça segundo a minha vontade, mas a tua. O que Jesus Cristo está fazendo? Está restaurando a fidelidade a Deus. Foi perdida. Ali ele está dizendo, eu vou fazer a tua vontade, independente do que seja, eu faço a tua vontade. E hoje, irmão, hoje, vou trazer para hoje, a gente pode ser fiel a Deus, porque o sangue derramado lá no Getsemane restaurou a fidelidade. Jesus restaurou a fidelidade a Deus. Não tem essa história de dizer, eu não consigo ser fiel a Deus. Não, eu consigo ser fiel a Deus, porque Jesus pagou o preço, agonizou no Getsemane, suou gota de sangue, ele se rendeu incondicionalmente a Deus, restaurando a fidelidade perdida no homem. Diga comigo, eu posso ser fiel ao Senhor. Diga de novo, eu posso ser fiel ao Senhor. Sim, irmão, sim. Você pode ser fiel a Deus, a um único Deus, porque há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, um só Deus. Nós não temos muitos deuses, nós temos um só Deus, e eu posso ser fiel a Ele, porque o sangue de Jesus derramado restaura essa força para eu conseguir dizer, sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, ainda que seja difícil, ainda que eu tenha que resistir à minha carne, meus sentimentos, eu posso ser fiel ao Senhor e dizer, e sim, Senhor, eu cumpro a tua vontade, eu cumpro o teu querer, eu vou onde o Senhor quer que eu vá, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu vou restaurar a minha vida, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu posso ser fiel. Você pode ser fiel a Deus. Se não é bem, isso foi quebrado na cruz, no Getsemane, isso foi restaurado. Diga de novo, eu sou fiel ao Senhor. Agora faça uma oração. Curva sua cabeça. Se você tem sido infiel em alguma coisa, agora é hora de confessar. Confesse, Senhor. Confesse a Ele. O sangue que brotou dos poros de Jesus tem o poder para curar toda a ferida produzida pela traição. Tem o poder para nos dar um coração fiel. O sangue que brotou dos poros de Jesus, irmão, cura. Você pode ser fiel a Deus. No jardim do Éden, Adão perdeu a sua força de vontade. Por isso que quando alguém me diz assim, eu não consigo, eu digo, isso não é verdade, você consegue. Lá no Éden, sim, quebrou-se a capacidade de dizer não ao pecado. Mas no Getsemane o Senhor restaurou. Eu posso dizer não ao pecado hoje. Eu posso dizer não ao pecado hoje. Então diga agora o que você precisa dizer não. Jesus conquistou de volta a força de vontade para dizer sim a todo o propósito de Deus. Então essa história de que eu não consigo é porque eu não quero. Então você deve mudar isso, meu amado. Não diga eu não consigo, diga eu não quero. Porque conseguir eu consigo. Consigo. Porque Jesus restaurou. O sangue derramado no Getsemane trouxe restauração da minha vontade.
Eu não faço a vontade de Deus se eu não quero. Mas hoje eu posso sim virar para o inimigo e dizer: não, eu não vou fazer a tua vontade, porque eu faço a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Ainda que te doa muito, ainda que seja muito difícil para você, mas você consegue, sim, porque tem sangue derramado no Getsemane. E o poder da traição, da infidelidade foi quebrado. Para você poder dizer não ao pecado, sim para Deus. Então olha para mim. Eu peço por favor para vocês, diga para mim, eu não consigo, pastora. Você venha me falar uma coisa, pastora, me ajuda a orar para que Deus mude a minha vontade. Nem conseguir, você consegue sim. Sim, porque Jesus já conquistou isso de volta para nós. Já conquistou. E esse sangue derramado no Getsemane. Esse sangue. Ele disse: seja feita a tua vontade. Quando ele disse isso, os grilhões da traição, da infidelidade foram quebrados. Eu consigo. Eu digo não ao pecado. Eu digo sim ao Senhor. Agora eu quero falar de um outro sangue. Quero considerar a sua Bíblia em Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Achou? Eu quero ler o verso 14. Como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Agora viram as páginas para trás, capítulo 50, verso 6. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam a barba. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. O segundo sangue que eu quero falar é o sangue que arrancaram da barba de Jesus. Esse derramamento de sangue serve para restaurar a nossa identidade que foi ferida desde o ventre materno. Esse sangue que verteu quando arrancaram os cabelos, irmão, a coisa não é assim como a gente vê nos filmes, não. Viu? Não é não. Esse sangue do rosto tem o poder para restaurar as marcas e as feridas da nossa identidade. O sangue que brotou do rosto de Jesus tem o poder para restaurar nossa identidade como filhos de Deus. Diga: eu sou filho. É para que você possa se ver como Deus te vê. Entendeu? É para que você olhe, para o espelho e veja como Deus te vê. Identidade de filho que foi perdida no Éden. Foi perdida no Éden. É para ajudar a nos superar qualquer problema de autoestima. Sabe? Não serve para nada. Não presta para nada. O sangue arrancado da face de Jesus, ele arrancaram as barbas. É para que você se veja como filho de Deus. Como filho.
É para curar você da insegurança. É para curar você dos traumas familiares. É para curar você da amargura. Deus olha para mim via Jesus Cristo. É isso que ele veio curar. Esse sangue arrancado. Esse é alguém arrancando a barba. Esse sangue derramado na face de Jesus. É para que você se veja como filho de Deus. Como filho de Deus. Para que você deixe de ser inseguro. Para você deixe de viver cheio de traumas. Para que você se veja restaurado. Deus te olha através de Jesus. E quando Ele vê o sangue da face do Filho dele, que restaurou a tua imagem, restaurou a tua identidade, de que eu sou filho. Declare: eu tomo posse da minha real identidade em Cristo. O meu Redentor. Agora dá um brado: sou a imagem de Deus. Sou a imagem de Deus. Nós pertencemos à imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado fez com que nós perdêssemos essa imagem. Mas Jesus e aquele sangue arrancado da sua face trouxe de volta a imagem de Deus em nós. Filho, eu sou parecido com Deus. Eu sou criado, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Agora cuide da sua cabeça. Veja se tem algum trauma, veja se tem alguma insegurança aí, alguma amargura. E comece a olhar para Jesus. E a sua barba arrancada da face. E o sangue brotando ali, a sua imagem foi restaurada, a sua identidade foi restaurada. Ali a sua identidade foi restaurada. Veja-se como filho. Veja-se como filho. Olha para mim. Agora nós vamos falar sobre o outro sangue derramado. Em Mateus capítulo 27. Verso 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Irmão, os espinhos, a gente quando vê a coroa de espinho, acho que é uma coisinha que foi... Não, aquela coroa foi cravada. Os espinhos entraram. E esse sangue derramado na coroa de espinhos pela cabeça de Jesus restaurou e nos deu a restauração da conquista de tudo que perdemos no Éden. Ele traz para nós hoje a conquista. Eu quero que você abra sua Bíblia no Gênesis, você vai entender já.
É a maldição do pecado. Maldição do pecado. Você vai entender. Só ler o versículo você vai entender. Gênesis 3. A maldição do pecado. E Adão disse: porque deste ouvido a voz de sua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Os espinhos vieram da maldição da terra no Éden. E agora a coroa de espinhos cravada na cabeça de Jesus, aquele sangue derramado, vem quebrar e restaurar toda a maldição sobre a terra, nos dando a oportunidade de conquistar. Se por causa do primeiro Adão veio maldição sobre a terra, Paulo diz que por causa do segundo Adão, a bênção veio sobre a terra, e hoje eu posso andar aqui em vitória, eu posso andar aqui em bênção, porque o Senhor Jesus e o sangue vertido na sua face, na sua cabeça, trouxeram de volta a bênção para nós. Irmão, a bênção para nós, eu posso ser abençoado. Esse sangue derramado tem o poder de destruir toda maldição e nos converter em conquistadores capacitados para alcançar qualquer desafio. E aqui a gente quebra aquela palavra de que eu não consigo, eu não posso, nada dá certo para mim, não dá se eu não quero, porque o sangue que verteu da cabeça de Jesus, da coroa de espinhos, quebrou toda a maldição que havia sobre a terra, e eu posso sim hoje cumprir o que a palavra de Deus diz: onde eu pôr a planta dos meus pés é território do reino de Deus. Aleluia! Aleluia, eu não sou um perdedor, diga: eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor. Esse sangue rompe com a maldição da pobreza, com a maldição da miséria, com a maldição da pobreza que vem por causa do pecado. Esse sangue rompe com isso. Eu não tenho que ser miserável, eu não tenho que ser falido, eu tenho que ser vitorioso, porque Ele nos deu a oportunidade de conquistar. Aleluia, Jesus. Tudo que você puser a mão vai prosperar. Fala para o seu irmão: tudo que você puser a mão vai prosperar. É o poder do sangue de Jesus derramado quando a coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça. Onde eu puser as mãos, esse sangue também liberta do tormento mental. O Senhor restaura a nossa mente, todo o tormento mental, toda a perturbação que o inimigo traz para trazer tormento na nossa vida. Essa coroa cravada na cabeça de Jesus e o sangue derramado nos liberta de todo o tormento mental, todo pensamento de destruição, todo pensamento de fracasso foi destruído pelo sangue derramado quando a coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus. Aleluia! Cuida a sua cabeça. Se você tem pensamentos destrutivos, se você tem pensamentos de derrota, se você tem pensamentos de fracasso, eu te dou uma notícia gloriosa esta manhã. O sangue que foi derramado na cabeça de Jesus quebrou toda maldição
que pairava sobre teus pensamentos. Pede a Deus para te libertar, porque Ele pode. Jesus já conquistou na cruz. Você não tem que viver perturbado, você não tem que viver com pensamentos de destruição, destrutivos. Você não tem que viver com pensamentos de pobreza, de miséria. Você pode ser mais que vencedor, porque Jesus derramou o sangue dele. Quando aquela coroa foi cravada na sua cabeça, olha o Senhor e peça: Senhor, restaura meus pensamentos, restaura minha vida. Tira da sua mente pensamentos de fracasso. Tira. Você não nasceu para ser fracassado. Jesus já derramou o sangue dele para você ser vitorioso. Fracasso é maldição. Vitória é bênção da redenção. Abre os seus olhos, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Nós já lemos o princípio, vamos ler novamente. Verso 6. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam a barba. Não escondo a face dos que afrontam e me cospem. As costas dou aos que me ferem. O sangue que brotou das costas de Jesus, você sabe para que serve? Para cura. É para cura, irmão. O sangue das costas tem poder para redimir o poder do inimigo, para trazer cura de toda enfermidade física, emocional, econômica, toda enfermidade. Olha o que diz o capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Diga, fomos. É um verbo no presente. Fomos sarados. Fomos sarados. O sangue derretido, o chicote batia nas costas. Pedaços de carne era arrancado. Pedaços de carne arrancados nas costas de Jesus. E o sangue que brotou ali, olha mais, e onde ele vai, nossa, e a nós, levias e o raio, e a Maria que nesse me mas não, me adereço, tira lá e me asnácia, e eu me acaminou, e Jesus lá e me asnácia. Esse sangue é para cura. Nós somos curados. Irmão, escute. Cura é direito de redenção. Fale isso. Cura é direito de redenção. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. E levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes. Fostes. Quando que eu fui sarado, irmão? Fostes. Fostes sarados. Você já foi sarado. Você se lembra quando a Cirofenícia veio buscar ajuda para sua filha? Lembra? Ela veio, se prostrou e falou: a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Que Jesus respondeu para ela: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Por quê, irmão? Porque cura é pão dos filhos. Você é filho? Cura é pão dos filhos. O sangue das costas de Jesus veio trazer cura. Irmão, tome posse da sua cura. Pela fé nas feridas de Jesus e aquele sangue que foi arrancado das costas de Jesus. Ali ele conquistou, quebrou a maldição da enfermidade e conquistou a cura, a redenção. A cura é direito de redenção. Cura é para você, cura para a sua família, cura para as suas emoções, cura para o seu corpo, cura para a sua vida financeira. É cura, irmão. Esse sangue é para cura. Quero falar agora no primeiro versículo, porque nós já lemos, falamos bastante. Mas você sabe, eu já disse isso a semana toda. Quando Jesus foi crucificado, a gente vê nos filmes que ele foi perfurado nas suas mãos, mas na verdade é aqui, ó, é no pulso. E esse sangue aqui, que foi derramado, irmão, ele vai falar de produtividade e de unção. Produtivo, esse sangue vertido das mãos de Jesus trouxe libertação das obras do pecado para fazermos obras de justiça. Olha, através das mãos de Jesus, enfermos são curados. Hoje a gente pode colocar a mão em alguém e a pessoa ser curada, a pessoa ser liberta. Demônios, pessoas endemoniadas demônios são expulsos, mortos são ressuscitados. Diga comigo: o sangue que brotou das mãos de Jesus tem o poder para nos fazer produtivos, ativar os dons que Deus nos deu. Olha assim para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Deus quebrou a maldição da improdutividade e te tornou produtivo. Te ungiu para que através das tuas mãos você seja abençoado e seja abençoador. Você será liberto, irmão, da incredulidade. Sabe, os sonhos serão ativados. Ele vai te dar a fé para você trabalhar, para você curar, para você libertar, vai te dar visão de produtividade, para quebrar toda a cadeia, irmão, que o inimigo lançou, impedindo que a gente seja abençoador. O sangue das mãos de Jesus nos faz produtivo e nos faz ungidos. Agora, com a sua cabeça, se você põe a tua mão, é abençoado, irmão. É. Onde você põe a tua mão, prospera. Se não for, agora é hora de você quebrar isso aí e dizer: Jesus, seu sangue vertido das suas mãos me torna um abençoador, produtivo, ungido. Onde você põe a mão, há de prosperar. Olha o Senhor e diga: onde eu puser a minha mão, a partir de hoje vai prosperar. Deus ativa os dons dele na minha vida. Quando eu colocar a mão em alguém, quando eu der um aperto de mão mesmo, a pessoa vai sentir o poder de Deus.
Até quando eu for cumprimentar alguém, as pessoas vão sentir o poder de Deus quando eu apertar a mão. Agora eu quero falar em sexto lugar sobre o sangue que foi vertido quando os pés de Jesus foram perfurados. O sangue que brotou dos pés nos permite encontrar o caminho. Se antes a gente andava perdido de um lado para o outro, o sangue vertido nos pés de Jesus nos coloca de volta no caminho, no propósito para o qual eu fui criada. O propósito pelo qual Ele nos liberta, irmão, dos caminhos do pecado. Pastor, eu não consigo. Não é verdade. Porque o sangue nos pés de Jesus foi derramado para me aprumar para o caminho, para me colocar na direção certa, para me colocar no caminho certo. O sangue restaura a autoridade dos pés, irmãos. Todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés é abençoado. Deus quer nos restaurar para que andemos nos seus caminhos, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós ungimos, essa semana toda, nós ungimos os pés. Começamos pelos pés, aliás, não é? Nós ungimos os pés, para que nossos pés não nos levem mais para o pecado, para que nossos pés nos levem aonde o Senhor quer nos enviar, para fazer a vontade dEle. Não essa história de que alguma coisa me levou, se levou porque você ainda não rompeu com as trevas. Rompe com as trevas, irmãos, e fale com o Senhor. O Senhor me coloca no caminho, Ele vai dirigir os seus passos. Ele vai dirigir os seus passos. Mais do que isso, Ele vai te levar aonde Ele quer chegar. Sabe onde Ele quer chegar? Talvez a gente não entenda. Por que será que eu estou aqui? Você está aí porque eu saio pelos pés de Jesus. Te coloca onde Ele quer e te leva você onde Ele quer, para você fazer a vontade dEle lá. Amém. E por último, eu vou encerrar. Aqui eu vou ler o versículo. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. No verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Já estava chegando o Shabat. E já disse isso aqui inúmeras vezes. Os judeus não fazem nada no Shabat. E havia três corpos, ou pelo menos 3 pessoas na cruz. O soldado foi no primeiro e quebra os joelhos para que a pessoa morresse mais depressa. Mas quando chegou em Jesus, ele já estava morto. E aí ele toma uma lança e enfia do lado de Jesus. E ele diz que saiu sangue e água. E você sabe o que significa esse sangue, irmão? Aqui tem dificuldade para mamar. O sangue vertido do lado de Jesus.
para me dar um coração. Arranca teu peito, coração de pedra. Me dá um coração de carne. O coração de Jesus explodiu, irmão, para que nós pudéssemos ter um coração conforme Deus, mas também como maior expressão de amor, Jesus entregou tudo por amor. Glória a Deus. O sangue que verteu do lado de Jesus tem o poder de nos dar um novo coração. Permitir experimentar a plenitude do amor de Deus. A obra da cruz é a maior expressão de amor. Eu comecei falando isso e eu termino falando isso. É a maior expressão de amor. Hoje, todo mundo tem a oportunidade de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós e receber todos os seus benefícios. Diga, tenho um novo coração. O Espírito Santo está moldando em mim a imagem de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu encerro lendo um versículo que está em Hebreus, capítulo 7. Portanto, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando eu não consigo orar, quando eu só dobro meu joelho, o sangue de Jesus intercede por mim. Amém? O sangue de Jesus nos trouxe redenção. Diga, pelo sangue de Jesus, fui redimido do poder de Satanás. O sangue de Jesus nos trouxe purificação. Diga, enquanto ando na luz, o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo pecado. Trouxe justificação. Diga, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado, não culpado, tornado justo, como se nunca houvera pecado. Santificação. Diga pelo sangue de Jesus, sou santificado, separado do pecado, apartado para Deus, tornando-me santo com a santidade de Deus. Diga, o sangue de Jesus me trouxe vida. Ao recebermos o seu sangue, nele recebemos a vida de Jesus, vida de Deus, divina, eterna, infinita. Intercessão. Eu disse agora mesmo, pelo sangue de Jesus. Quando eu não posso orar, o sangue de Jesus está suplicando por mim no céu. Em último lugar, o sangue de Jesus me deu acesso. Diga, graças ao Senhor, porque através da aspersão do sangue de Jesus, eu tenho acesso à tua presença no mais santo lugar do universo. Aplaude ao Senhor. Aqui na nossa igreja, nós decidimos relembrar a morte de Jesus. Eu trago sempre um memorial. Eu sempre trago Êxodo 12. Eu não vou ler o capítulo todo, porque Êxodo 12 é para domingo. Eu falo sobre a Páscoa e a ressurreição.
Apenas quero explicar a razão dessa refeição memorial. Capítulo 12 de Êxodo, verso 8. Naquela mesma noite, desculpe-nos, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Irmãos, eu sempre trago esse pão sem fermento. É uma bolacha de água e sal. Não é bom. É ruim. Esse é o pão. Os judeus fazem em casa, sabe? Eu comprei ele assim. Uma bolacha de água e sal. E as ervas amargosas. Eu não achei esse ano, eu não achei. Mas eu peguei o almeirão. Você sabe o que você vai comer? Almeirão, chicória e rúcula. Eu só passei no processador e coloquei um pouco de azeite. Não é bom. Não é pra ser bom. É só pra lembrar. E cadê o cordeiro? O cordeiro não tem. Porque ele tá vivo. Mas eu gosto de lembrar, sabe? Do tempo que eu vivi escrava. Aleluia. Ou vida amarga. Quando eu doença. Nossa, quando eu doença. Eu tive todas as doenças que as crianças têm: catapora, sarampo, coqueluche. Quanta doença, quanta maldição. Ele me encontrou doente. Eu gosto de me lembrar disso. Que ele deu vida, deu saúde. E você vai comer comigo. Olha, não é obrigado. Tem gente que não consegue comer verdura de jeito nenhum, não é? Não é bom, é ruim. É amargo e é bom. E não é ruim também. Mas o pior é a vida que eu levava. E olha aquela desgraça de vida que eu tinha. Hoje é só para lembrar quanto Deus foi bom para mim. Amém? O Ministério Louvor vai tocar, ou o irmão Fábio vai tocar, não sei. E o diaconato vai passar aí, te entregando o pratinho. Só espera pra gente comer tudo junto. Vai deixar eu abençoar antes. Pai, eu quero colocar diante de ti esse pão, essas ervas. Eu sei que é só um simbolismo. Não tem nenhuma intenção de idolatria aqui, Senhor. Apenas para nos lembrar o que o teu sangue fez por mim. O que o teu sangue fez por mim, Jesus. O que o teu sangue fez por mim. E é por isso, Deus, que eu quero abençoar cada partícula, cada molécula, cada pedacinho desse de verdura. Que o Senhor nos cure, assim como o Senhor curou os egípcios. Eles saíram do Egito, o Senhor curou os judeus, eles saíram do Egito curados, enriquecidos, saudáveis. Que assim seja aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão passar aí. Você pega isso no pratinho. Se você não quiser comer, você fala pro irmão assim, não. Porque tem gente que consegue. E eu respeito você. Tá bom? Aleluia. Antes nós vamos entregar o jejum. Eu preciso tomar água. Pai, nós queremos entregar a Ti esse tempo de jejum. Eu sei que o jejum não muda o Senhor, mas muda nós. Que o Senhor receba o nosso jejum esta manhã. Que o Senhor possa deixar como depósito no céu essa consagração. E possa entregar a cada um a recompensa
Jesus.